Oi, gente! Nesse vídeo eu vou contar tudo sobre o cultivo dessa palmeira linda e popular, que é a palmeira rafis. Ela é uma planta muito resistente, fácil de cuidar, porém ela é difícil de manter bonita. Isso porque ela é uma planta que precisa de muita umidade ambiente. E às vezes a gente escolhe uns locais para cultivar ela que não tem toda essa umidade. Um exemplo é em ambientes internos, dentro de casa, ambientes com ar-condicionado. Nesses locais é muito difícil proporcionar a umidade que ela precisa. Aí o que acontece? Ela acaba queimando as pontas das folhas e vai ficando com aquele aspecto feio. Então daí vem a dificuldade de manter ela bonita. Em áreas externas, no quintal, é mais fácil proporcionar umidade ambiente porque a gente pode estar molhando sempre as folhas, molhando ali o chão onde ela fica. Agora dentro de casa fica um pouco mais complicado. A gente pode pulverizar água, fazer aquela névoa bem fininha de água nas folhas. Isso vai ajudar bastante a ela não queimar as pontinhas das folhas. Mas, fora isso, é uma planta resistente, se adapta em qualquer tipo de ambiente, ela pode ser cultivada a sol pleno, não vai ficar com vegetal bonito, ela vai ficar amarelada, vai queimar algumas folhas, mas ela não vai morrer. E ela vai muito bem na meia sombra e sombra com bastante claridade. A minha aqui é cultivada na meia sombra. Ela fica debaixo de um sombrite de 50% e recebe a luz do sol no período da manhã. Esses raios solares fazem muito bem para ela, mantém esse verde bonito do vegetal. E eu considero esse o melhor ambiente para cultivar ela, onde ela vai receber esses raios solares. Mas nada impede de cultivar ela na sombra, desde que essa sombra tenha uma boa claridade. É muito importante que ela receba bastante claridade, bastante luz natural, senão ela não vai se desenvolver bem. Quando a gente fala sombra, a gente quer dizer um ambiente onde não tem aquele sol direto, mas não quer dizer aquela sombra total. Dá para cultivar ela dentro de casa se a casa tiver uma boa luminosidade natural, aquela luz que passa por uma janela. Se você puder colocar ela pertinho da janela ou pertinho da porta, onde ela vai receber bastante luz, vai ser o cantinho ideal para cultivar ela dentro de casa. Cantinhos muito escuros, igual um hall que não tem janela, salas que não tem janela, não são bons ambientes para cultivar a palmeira rafis. Ela vai começar a definhar e vai acabar morrendo com o tempo. Então, em relação ao ambiente, como eu disse, dá para cultivar ela nos 3 ambientes. Ela vai ter aí um desenvolvimento, só que vai variar as características da planta. Recomendo sempre a meia sombra para a palmeira rafis. E ela pode ser plantada tanto em vasos, igual essa daqui está plantada, quanto também diretamente no solo do jardim. Ela vai se desenvolver bem das duas formas. Em vaso, eu recomendo que você use aí um substrato rico em matéria orgânica, aquele substrato bem fofinho, bem leve, com bastante casquinhas de árvores. Aquela matéria orgânica que a gente encontra embaixo das árvores é perfeita para cultivar essa planta. Você pode nutrir esse substrato aí com humus de minhoca, e você pode fazer uma mistura de terra comum com bastante matéria orgânica, areia grossa para construção, para deixar esse substrato bem drenado, e o humus de minhoca para dar uma adubada nesse substrato. Aí você tem a mistura perfeita para plantar a sua palmeira rafis. No jardim, você pode plantar ela em um local de meia sombra, onde não vai pegar aquele sol mais forte do meio-dia, e ela vai ficar muito bonita, plantada isoladamente no jardim ou então fazendo cercas vivas. Ela serve muito para tampar a visão. Se você tem um cantinho onde você não quer que fique muito exposto, onde você quer esconder alguma coisa no seu jardim, você pode fazer aí um maciço de palmeira rafis, que ela vai cumprir essa função aí de isolar um pouco a visão. Ela vai entouceirando com o passar do tempo. Então, ela vai fechando bem ali o ambiente. As regas dela em vaso devem ser regas moderadas. Você vai regar ela quando o substrato estiver quase secando, então você vai manter ela com aquele substrato levemente úmido, sem encharcamento.
o encharcamento vai acabar fazendo com que as raízes dela apodreçam e ela vai começar a ficar com o vegetal prejudicado, vai amarelar as folhas, vai começar a aparecer fungos, então tenha bastante cuidado aí na rega. Use aí o seu dedo, coloque o dedo no substrato e sinta como esse substrato está. Se você sentir que o substrato está seco, você rega. Se você sentir que tem muita umidade, você deixa para regar em um outro dia. E com o tempo você vai aprendendo aí de quanto em quanto tempo vai precisar fazer a rega da sua palmeira Rafis. Use para plantar ela um vaso aí um pouco maior do que o tamanho dela, um vaso de boca larga, que aí ela vai entouceirar nesse vaso. Não plante ela em um vaso muito maior do que ela e nem em um vaso pequeno demais. E faça replantes aí a cada 2 anos. O tamanho do vaso também vai influenciar muito aí na rega. Quando você planta em um vaso muito grande e a planta é pequena, ela vai demorar mais tempo para secar. Quando você planta em um vaso muito pequeno, ela vai secar rápido demais. Então plante em um vaso de acordo com o tamanho da planta. Em relação à adubação, você pode usar o adubo da sua preferência, você pode usar aqueles adubos orgânicos como o bocashi ou então os estercos de gado, de galinha. Tem também a torta de mamona com farinha de osso, são adubos aí excelentes e vão servir para manter ela nutrida. E você também tem a opção das adubações químicas, como os adubos foliares do tipo NPK. Aí você vai escolher um NPK rico em nitrogênio, porque o nitrogênio faz com que ela desenvolva mais folhas, melhora o verde da planta e deixa ela bem bonita. Como ela é uma planta que a gente admira pela beleza da folhagem, a gente usa esse NPK com mais nitrogênio. O fósforo e o potássio vão ser aí a parte de floração. Como ela não é uma planta aí que floresça, na verdade ela floresce, mas ela não se destaca pela beleza das flores, e sim das folhas. Então, o adubo rico em nitrogênio é o ideal para ela. Aí, em relação ao NPK, você vai seguir as orientações do fabricante, o que vem escrito no rótulo do produto. Tem também o NPK de liberação lenta, que geralmente é o Osmocote. Aí vai ter aí várias formulações, vai ter ele só NPK e vai ter também ele com outros nutrientes que são importantes aí para o bom desenvolvimento da planta. Gosto muito de usar o Osmocote, ele é fácil de aplicar, são bolinhas que você vai colocar no vaso e elas vão liberando lentamente a adubação. Dura geralmente entre 3 e 5 meses, depende muito da marca do adubo que você escolher. Então é um adubo bem prático, é um dos meus adubos preferidos para usar em plantas ornamentais. As mudas da palmeira Rafis são feitas a partir da divisão da touceira. Como eu disse, ela vai soltando várias mudas ao redor do caule. Quanto mais espaço ela tiver para se desenvolver, mais mudas ela vai soltar. E você pode retirar essas mudas, plantar em um vasinho com o substrato rico em matéria orgânica e você vai conseguir ter aí um novo vaso de palmeira Rafis. Vai demorar um pouquinho porque não é uma planta que tem um crescimento muito rápido. Essa minha aqui deve ter mais ou menos uns 2 anos e olha aí o tamanho que ela tá. Ela não cresceu tanto. Ela está precisando de um replante, né? Talvez depois que eu fizer o replante, ela vai se desenvolver melhor. Mas ela não cresce rápido demais, não. Então, se você pega uma mudinha bem pequena, você vai demorar a ter um vaso aí bem grande. Lembrando que essa palmeira, se plantada no chão, pode crescer mais de 3 metros de altura. No vaso, talvez ela não cresça tanto. Depende muito do tamanho do vaso que você escolher. Quanto maior for o vaso, mais ela vai crescer. E é muito importante também fazer o replante dela a cada 2 anos. Aí você vai trocar todo o substrato, vai retirar aquele excesso de raízes velhas e a planta vai dar uma renovada. Assim, esse substrato também não fica muito compactado no vaso e não seca muito rápido. Então, faça replantes aí com frequência na sua palmeira Rafis. E em relação a pragas e doenças, as pragas mais comuns que atacam a palmeira Rafis são os pulgões e as cochonilhas. Muitas vezes ela dá aquela cochonilha de carapaça que se esconde debaixo das folhas, então sempre observe debaixo das folhas da sua palmeira Rafis.
e ela também pode dar aquela cochonilha farinhenta. As duas você consegue tratar aí com receitinhas caseiras, como por exemplo a receitinha da calda de detergente. Você vai pegar de 1 a 2 colheres de sopa de detergente, misturar em 1 litro d'água e vai aplicar na sua planta. No local onde tiver cochonilha, pode aplicar em toda a planta. Vai esperar aí pelo menos 1 hora, depois você lava toda a planta. As cochonilhas vão morrer por asfixia nesse caso. Uma outra opção é você pegar essa mesma calda e ir com um paninho, um lencinho, um algodão e ir limpando as folhas da planta. Também ajuda bastante aí a combater essas cochonilhas. Você até consegue remover aquela cochonilha de carapaça, que é terrível e é bem difícil de combater. E depois que você fez essa aplicação de calda de detergente, sempre lave todas as folhas da sua palmeira, porque se ela ficar exposta ali a alguns raios solares com o detergente aplicado na folha, pode queimar. Agora, se for um ataque muito grande de praga, você pode usar um inseticida. Use aí um inseticida destinado à jardinagem. E tenha bastante cuidado na hora de usar esses produtos químicos nas plantas. Eles são tóxicos e podem fazer mal à sua saúde. Então tenha cautela. Uma outra praga que pode também aparecer na palmeira rafis são os fungos. Os fungos você pode usar também uma receita caseira, como por exemplo a receitinha da água oxigenada. Você vai misturar 4 colheres de sopa de água oxigenada em 1 litro d'água e vai pulverizar toda a folha frente e verso 1 vez na semana. Essa água oxigenada vai ajudar a combater os fungos, principalmente se estiverem ali bem no início. Lembrando que tem que ser aquela água oxigenada volume 10, aquela transparente, usada para higienizar machucados. Se for um ataque muito grande de fungo, você pode usar um fungicida destinado à jardinagem. Existem aí várias marcas no mercado que já fabricam fungicidas destinados à jardinagem. Então essa é a palmeira rafis. Me conta aí nos comentários o que você achou dessa palmeira rafis, se você cultiva ela, e qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aí nos comentários que eu estou sempre respondendo. Se você gostou do vídeo, deixa o like, porque seu like é muito importante para mim, e compartilhe esse vídeo com alguém que também possa gostar desse conteúdo. Vou deixar aqui na tela final uma playlist com vários vídeos de diferentes plantas ornamentais. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau, tchau!